Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou falar rapidamente aqui sobre o leilão dos gringos nessa sexta, 20 de junho. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Pois bem, esse vídeo aqui vai ser atendendo os pedidos aqui do Roldão Torres, um membro muito ativo aqui no canal. Mandar um abraço aqui para o Roldão, tá? Ele perguntou o seguinte, fez o seguinte comentário. Não tá na hora de fazer um vídeo nos preparando para o dia 20 do 6, dia que o fundo gringo fará o rebalanceamento dos investimentos aqui no Brasil. Aquilo completa e traz o KNRI para abaixo dos R$ 140. No final aqui do vídeo vou comentar especificamente sobre KNR 11, tá? Aqui depois desse questionamento eu respondi que não tem muito o que falar, sabe? Sobre essa questão aqui do leilão dos gringos. Daí ele perguntou se tinha uma ideia de quanto seria o preço que o gringo estaria disposto a pagar nos fundos. Enfim, isso daqui é uma dúvida aqui de um investidor, que muitos investidores possuem. É uma dúvida bem corriqueira, mas que não consigo responder com clareza, sabe? Falar assim com antecedência. Ah, tal fundo vai cair bastante, tal fundo vai subir bastante. Isso daqui não tem como falar de forma bem objetiva e clara o que vai acontecer com qualquer fundo. O máximo que eu posso fazer aqui por vocês é dar umas dicas de como se comportar aqui no dia do leilão dos gringos, o que vocês podem fazer para tentar aproveitar o máximo possível desse dia. Então, minha dica aqui para vocês são as seguintes, até que são várias dicas, tá? No último leilão, eu observei que muitos fundos imobiliários eles começaram a perder bastante força na parte da tarde, sabe? Começaram a cair bastante no período da tarde, no começo da tarde. Principalmente aqueles fundos de alta liquidez. Pelo menos foi isso que eu pude observar no último leilão. Lembrando que o leilão de março foi aquele em que eu realmente pude acompanhar com mais calma. Nos outros eu ainda trabalhava como CLT, então não tinha como ficar com o home broker ligado na tela, acompanhando, né, o que estava acontecendo com os fundos. Então, o de março foi praticamente o primeiro leilão que eu pude acompanhar bem de perto. E isso aqui, essa questão da venda no final da tarde, é algo que indica um fluxo vendedor próximo do leilão, que no caso é de pessoas físicas, também como institucionais, interessadas em fazer caixa para caso apareça alguma oportunidade. Portanto, se for para fazer alguma venda para comprar algum fundo que venha cair bastante no leilão, é melhor que você faça essa venda pela manhã ou até talvez com um pouco mais de antecedência. Tentar se antecipar ao máximo possível isso aqui, tentando fazer caixa, tendo caixa, né? Seja reserva de oportunidade, renda fixa ou fazendo vendas para recomprar depois. Outra dica. é, não coloque em ordem de forma prematura no início do leilão. Logo que começa aqui o leilão de fechamento, os estrangeiros colocam aquelas ordens gigantescas deles e acabam jogando a cotação para cima ou para baixo com muita força. Mas depois, uns minutos depois, outros investidores vão começar a trazer, colocar mais ordens, e isso aqui acaba levando para um ponto de maior normalidade, sabe? É um ponto a um preço mais razoável. Então, sem afobamento aqui no dia do leilão, nada de nos primeiros minutos colocar ordens, esperar talvez faltando uns 2 minutos, começar a colocar as ordens, ou até depois do prazo do leilão. Na maioria dos fundos, esse leilão acaba se demorando bastante, então não precisa afobamento. O movimento que eu observei no último leilão foi de fundos que estavam muito amassados, que começaram a se recuperar bastante. Isso daqui foi algo que eu vi principalmente em Tegar 11. Cadê? Tegar 11 foi aqui mais ou menos próximo de 20 de março. Notem só
a força com que ele recuperou aqui uma semana antes do leilão, né? Isso aqui de 80 para R$ 90 aqui, R$ 93, de forma praticamente reta aqui, né? Subindo aqui 15%, de forma retilínea. Aqui o mercado já estava começando a se recuperar, mas não acho que seja aqui uma mera coincidência. Acho que o pessoal aqui começou a talvez desfazer de posições de short para tomar cuidado aqui com o pessoal gringo, talvez querendo jogar o fundo lá para cima. Outro que também observei isso foi CPTS 11, subiu bastante aqui no período que antecedeu o último leilão, lá no dia 20 de março. Também saltou bastante aqui nesse período. É, então, resumindo, o segredo dele é estar com caixa aqui no momento do leilão, para caso apareça alguma oportunidade. E caso os estrangeiros inflem aqui um fundo que está na sua carteira, pode ser interessante vender no leilão e tentar recomprar depois, né? Talvez até mesmo dentro do no próprio aftermarket, para você fechar aqui com um day trade. Agora, um aviso: o aftermarket vai demorar bastante nesse dia 20 de junho, pois é também a data de vencimento das opções. Então, o aftermarket ele acontece bem mais tarde aqui no dia 20. Não começa às 5h30 da tarde, não, tá? Preste atenção a isso. E talvez aqui uma dica também, se algum dos fundos que tiverem aqui no participar do leilão dos gringos, talvez você tenha uma posição nele, caso o fundo esteja bem descontado, e caso suba bastante, você pode aproveitar essa oportunidade, né? Voltando agora aqui para dúvida do inscrito Roldão, que está aqui muito preocupado com KNR11. No caso, que está preocupado porque KNRI foi um fundo que os gringos que bateram duas vezes nele já, né? Acho que foi aqui no dia 20 de dezembro de 2024. Aqui o fundo tombou 6%. Aqui no dia 20 de março, a gente teve aqui um tombo de 5% também. Deixa eu ver aqui em dezembro, quando que foi? Eu nem tô lembrando, acho que dezembro foi mais normal. Ou não, subiu, não sei. Enfim, KNRI tem duas vezes que já foi vítima aqui dos gringos jogando lá para baixo. Aqui o recado para o Rodão é o seguinte: não se preocupar, KNRI continua sendo o mesmo KNRI mesmo depois desses dois leilões derrubando a cotação, com os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. Continua sendo um fundo muito bem administrado pela Quiné, excelentes imóveis, mas com defeito continua o mesmo, né? O rendimento super amassado. É um fundo dos poucos fundos de tijolos que a gente tem, o único fundo de tijolo decente da Quiné que a gente tem, né? Então acaba que um fundo bem salgado. Então, essa questão do gringo derrubando a cotação, você precisa olhar como oportunidade de pagar barato em KNR11. Ressaltando, não afeta nada os fundamentos. Se não afeta os fundamentos, vocês precisam começar a ignorar. Então é isso aqui que eu tinha para falar sobre o leilão dos gringos e boa sorte para a gente, né? Tomara que eles derrubem alguns bons fundos aqui. Então é isso, peça seu like, se inscreve aqui no canal. Lembra que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.